convidar você a orar no Espírito nesse momento. Aleluia, aleluia. Se você puder batalhar nesse momento em oração no Espírito, você que fala em línguas estranhas, seja um guerreiro, uma guerreira de Deus nesse momento. Existem batalhas no reino do Espírito agora, no reino espiritual. O Espírito tem colocado uma arma poderosa nas suas mãos. É momento de nós despertarmos, igreja, como soldados de Cristo nessa terra. É momento de nós nos posicionarmos como guerreiros do Senhor, do exército, daquele que nunca perdeu uma batalha. Jesus é o nosso general. Riando comando e amanabia, riando comando e asterion de cabia, riando rianalabasu e deriamaia. Espírito Santo, vem, Senhor, sobre o teu povo, vem, Senhor, sobre a tua igreja, vem, Senhor, sobre cada um dos teus filhos. Move, Senhor, as estruturas, ó Pai. Aquilo que está oculto aos olhos humanos não está oculto aos teus olhos. Aquilo que está, ó Deus amado, escondido não está escondido nos olhos do teu Espírito. Age, Senhor, agora. Quebra as cadeias de Satanás, quebra as cadeias agora. Todo grilhões, todo demônio que foi colocado para atrapalhar este culto, em nome de Jesus, eu coloco uma palavra de ordem sobre você agora. Sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de depressão, sai em nome de Jesus. Tristeza, sai em nome de Jesus. Toda preocupação agora, sai em nome de Jesus. Eis a tua igreja de Senhor. Estamos aqui, ó Deus, posicionados como soldados, ó Pai, para poder pelejar essa batalha do reino. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Satanás, você não pode contra a igreja que ora. Satanás, você não pode contra uma igreja que ora. Oh, aleluia, 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 Jesus. Deus, tu és poderoso, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Se assente. Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus no teu coração. O tema da palavra que nós iremos compartilhar é Reino do Espírito. Você precisa entender que a sua luta, ela não é uma luta física, não é uma luta carnal. Embora muitas pessoas insistem em lutar com as suas forças físicas, nós vivemos no reino do Espírito. As nossas lutas não são mais lutas. Nós vivemos no reino do Espírito. As nossas lutas não são mais físicas. Queridos,
Está na hora de nós deixarmos de ser cristãos bonzinhos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Presta muita atenção aqui comigo. Está na hora de nós deixarmos de ser cristãos bonzinhos. Você não pode ser um cristão bonzinho. Mas como assim, Wagner? Nós temos que fazer bondade. Não é nesse sentido. Está na hora de você começar a dar problema para Satanás. Repita comigo: a partir de hoje, eu não vou ser mais bonzinho com o diabo. Bate na boca, o diabo. Tem pessoas que têm até medo de falar diabo, né? Sabe quando você vai ser um problema para o diabo? Quando você deixar de ser bonzinho para o diabo. Mas Wagner, eu sou cristão, em mim habita o Espírito Santo. Eu sei. Só que nós vivemos uma era onde existe igrejas que são passivas com o diabo. Sabe aquele acordo? Uma vez o pastor ministrou aqui sobre esse acordo satânico, né? Ó diabo, não mexe comigo que eu não mexo com você. Tudo beleza. Igreja crescendo, cantando, bonito. Não entendeu nada. Está na hora de você começar a dar problema para o diabo. Abra a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 11. Eu quero ler o verso de número 12. Deixa eu ver como que está a versão. Isso, está do jeito que eu quero. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 11, o verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e pessoas violentas o invadem. Sabe que escreveram errado esse texto aí? Mas como assim? Reino dos céus, chuchu beleza, tudo na paz. Como assim violência? E só os violentos invadem? Irmãos, está na hora de deixar de ser crente bonzinho. Algumas traduções, como a Almeida Revista Atualizada, diz: o reino dos céus é tomado à força. Sabe por que muitas igrejas não vivem milagres? É porque não conseguem conquistar o que já está liberado. Acostumaram com aquela oração morninha. Sabe aquela oração? Senhor, obrigado por esse dia, amém. Obrigado por essa noite, amém. E aí quando fala de oração, as pessoas dizem: mas a oração é algo muito chato. É chato para quem não sabe orar. Porque se você sabe orar, a oração nunca vai ser algo monótono para você. Pelo contrário, a oração sempre vai ser algo empolgante para você. Porque é a hora onde você deselara mesmo, que você destrói o inimigo. Queridos, nós precisamos entender que o reino que nós estamos vivendo hoje, o momento que a igreja está vivendo hoje, é diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai ver muitas guerras sendo travadas. Algumas pessoas, até mesmo por não conhecer as Escrituras, começam a criar preconceitos e começam a rotular Deus como um Deus sanguinário, um Deus que não tinha amor, um Deus que matava criança. Não é bem assim? Você conversa com um ateu, esse negócio de Deus, matava criancinha. Eles não entendem que a guerra naquela época era uma guerra física. Embora era uma guerra que tinha como prefiguração aquilo que nós estamos vivendo hoje no reino do Espírito. Hoje nós não lutamos mais com armas, embora nós temos armas, mas não são armas mais físicas. Você não usa lança, espada, não. Você usa armas espirituais. Nós já vamos falar sobre isso.
Mas entenda uma coisa, que no passado, as guerras se travavam de uma forma física. Um exército, ele vencia pela quantidade de soldados que ele tinha e também pela quantidade de equipamentos que eles tinham. Só que se você analisar o Antigo Testamento e eu perguntar aqui para vocês, vocês vão lembrar de alguns homens e mulheres que se destacaram no Antigo Testamento. E por que se destacaram? Porque venceram batalhas, guerrearam de uma maneira espetacular, de uma maneira que, se fosse olhar aos olhos humanos, era impossível uma pessoa fazer daquela forma, mas eles fizeram. E qual era o segredo? O segredo era que eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Nós podemos aqui falar de Sansão, podemos falar de Davi, podemos falar de Josué, podemos falar de tantos outros nomes como Daniel. Mas qual era o segredo? Era a força física deles? Não era a força física, mas era o poder do Espírito Santo. E por que eles se destacaram? Eles entenderam glória a Deus. Eles entenderam que o que faziam eles vencer não era a força física que eles tinham, mas sim a força do Espírito. Tem um texto, meus queridos, que eu quero que você abra comigo. Um texto lá em 1 Samuel, capítulo 16. É um dos versículos favoritos, um dos que eu mais gosto das Sagradas Escrituras, e todas as minhas orações eu oro desta forma. Veja só, 1 Samuel 16, verso 13. Eu quero aqui falar um pouco sobre Davi. E você vai entender o porquê Davi foi o homem que ele foi. Porque o Davi, ele realizou coisas grandes. Nós conhecemos Davi como aquele que venceu Golias, que venceu batalhas e batalhas, que foi um dos maiores reis de Israel. Mas qual era o segredo? O segredo de Davi está aqui nesse versículo. 1 Samuel capítulo 16, verso 13 diz assim: Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Gente, quem era Davi antes do Espírito Santo se apoderar dele? E quem foi Davi depois que o Espírito Santo se apoderou dele? Davi, enquanto ele não tinha se apoderado pelo Espírito Santo, ele lutava com as suas forças. Matou urso, leão, mas ninguém o conhecia. Mas quando o Espírito Santo se apoderou de Davi, ele já não foi mais aquele pequeno rapazinho. Agora ele se tornou um guerreiro. Interessante, irmãos, que às vezes as pessoas dizem: o Espírito Santo, ele não possui as pessoas. Correto. O Espírito Santo, ele nunca vai te possuir de uma forma que vai te deixar assim a perder o controle. Mas quando você permite ele controlar você, ele se apodera de você. Quando você permite o Espírito Santo se apoderar de você, ele se apodera de você. Davi entendeu que, por mais que ele aprendeu a arte da guerra, de lutar, de matar, ele sabia que ele só poderia se tornar um grande homem se o Espírito Santo estivesse nele. E aí nós conhecemos a história. Davi lutou com um gigante, matou o gigante. Davi lutou contra os filisteus, contra os amalequitas e contra tantos inimigos de Israel e venceu. Interessante que nós temos uma passagem, 1 Samuel 18, deixa eu ler com vocês, versos 6 e 7. Depois de uma das batalhas que Davi havia lutado, olha só, verso 6, 1 Samuel 18, versos 6 e 7. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu,
as mulheres saíram das cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e dança, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, Davi dezena de milhares. Veja só, depois que o Espírito Santo se apoderou de Davi, o que um homem fazia, Davi fez 10 vezes mais. Queridos, entenda uma coisa: você só vai ter resultado, e quando eu falo de resultado, eu falo de resultados positivos, porque resultado negativo também é resultado. Mas você só vai ter conquista, vitórias, a partir do momento que você aprender a lutar da forma correta. Não adianta você não entender e dizer: ah, mas eu sou crente há tanto tempo, eu vou à igreja, eu oro. A questão é, você luta da forma certa? Você guerreia da forma certa? Porque as pessoas acham que a oração é apenas quando você vai adorar a Deus, quando você vai dormir, ou quando você vai agradecer por um alimento. Lembra que eu falei para vocês? No Antigo Testamento, as batalhas eram batalhas físicas. Por que então esses homens como Davi, Daniel, Josué e tantos outros se destacaram? Porque eles entenderam algo muito tempo à frente daquela época, que era a força do Espírito. Interessante que nesse cântico que as mulheres israelitas cantavam, faz jus o que aconteceu, porque a partir do momento quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Mas se você seguir aquele versículo, você vai ver que, em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Vocês acham um rei, vendo um rapazinho sendo louvado por todos de Israel, e quando eles tiveram a brilhante ideia de dizer e compor aquela música: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, você acha que ele ficou contente? Claro que não. Mas isso acontece quando você está cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que falam assim: esse negócio de orar, jejuar, parece que quando eu oro é aí que o problema vem. Tá certo. Enquanto Davi não tinha o Espírito Santo, a vida dele era muito tranquila lá no campo, escondido de todo mundo. Sabe quando os problemas começaram a acontecer para Davi? Quando o Espírito Santo se apoderou dele. Davi se tornou um outro homem, mas também Davi teve lutas que ele nunca teve. Sabe por que aconteceu os problemas com Davi? Sabe por que esse rei Saul, depois de ver as mulheres cantando, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, sabe por que esse rei começou a perseguir a Davi? Por causa da unção. Por causa da unção. Se você não quer ter problema e quer ter uma vida comum, uma vida sem resultado, não precisa orar. Fica no teu cantinho, não dá trabalho para o diabo, ele não vai dar trabalho para você. Mas quando o Espírito Santo se apodera de você, fica preparado, ele vai revidar, ele vai levantar. Você vai ver que mesmo Davi sendo ungido como rei, passou-se anos e anos para depois ele assumir o trono, e dentro de todos esses momentos, Deus sempre estava com ele, fortalecendo ele nas batalhas. Se você ler o Salmo, a maioria dos Salmos foram compostos por Davi, e muitos dos Salmos, Davi ele abre o coração para Deus e diz: Senhor, até quando? Senhor, faz justiça, guerreia contra os meus inimigos. Davi não podia lutar contra Saul e matar Saul, podia, mas ele entendeu que não era pela força dele mais. Antes Davi lutava com as forças dele, mas quando ele entendeu que o Espírito Santo se apoderou dele, já não era mais pelas forças dele, mas era pela força do Espírito, irmãos. O que eu quero que você entenda: estamos em batalha, nós precisamos despertar. A nossa batalha não é como na antiga aliança, onde as pessoas saíam e travavam guerras. Aliás, Paulo, ele ensina muito bem lá na carta aos Efésios. Abra comigo, Efésios capítulo de número 6. Eu quero ler o verso 10 e o verso 17 com você. Olha o que diz a palavra do Senhor: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja só, Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo, então, ele começa a explicar ao povo de Israel a maneira correta de lutar. Porque até então, quando eles estavam aguardando o Messias, eles estavam esperando que Cristo viesse com o seu exército e queria guerrear, e queria matar, destruir o Império Romano, mas eles estavam pensando de uma forma terrena. Então Paulo começa a explicar para eles e dizer: olha, vocês devem guerrear, mas a forma de vocês guerrear não é mais como o passado. A forma de vocês guerrear agora é no Espírito. E eles não entenderam isso. Então Paulo começa a dizer: olha, vocês usavam capacete, vocês deverão usar o capacete agora, mas não é um capacete comum. Antes vocês usavam um escudo, vocês também devem usar o escudo agora, mas não é também um escudo comum. E ele começa a listar. Mas se você entender e começar a prestar atenção, você vai ver que ele fala de todos os equipamentos de guerra, mas ele não fala de guerra. Falou do capacete, da couraça, do escudo, da espada, do calçado, do cinto. Tudo bem, são equipamentos de guerra, mas aonde é a guerra? Sabe onde é a guerra? Verso 18. Coloca para mim o verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, a oração é a batalha. Você não entendeu? A oração é a batalha. Entenda uma coisa: a oração não é algo comum. A oração não é qualquer coisa. A oração é o momento onde você tem que estar todo preparado, com todos os artefatos de uma guerra: capacete, escudo, couraça, espada, para depois então você entrar nessa guerra. E como que é essa guerra? Essa guerra é espiritual, e é através da oração. Sabe quando você vai dar medo para Satanás? Quando você começar a lutar dessa forma. As pessoas, veja só, para você vestir uma roupa de exército, Paulo listou aqui: vai lá, pega o capacete, colocou o capacete, coloca a couraça, vestiu a couraça, coloca o cinto, vestiu o cinto, pega o escudo, pegou o escudo, agora coloca o calçado, colocou o calçado. Você acha mesmo que uma pessoa vai se preparar desta maneira para poder chegar e dizer: Senhor, obrigado por esse dia, amém? É claro que não, irmãos. O camarada que se prepara dessa forma, ele entra na oração para guerrear. O problema é que nós não queremos nem pegar esses armamentos, porque não queremos gastar tempo na oração. A oração vai ser rapidinha, até eu vestir toda essa armadura, para quê? Senhor, obrigado por esse dia. E o diabo diz: ok, está do jeito que eu gosto, fica assim, eu não faço nada para você, você não faz nada para mim. Quer dar medo para o diabo? Começa a vestir as armaduras de Cristo.
Começa a colocar o capacete, começa a colocar a couraça, começa a pegar a espada que é a palavra de Deus, começa a pegar o escudo, porque você sabe que Satanás ele não vai deixar de te bombardear. E aí quando você for orar, aí você vai orar de verdade. E de que maneira nós vamos guerrear na oração? Veja só, olha o que Paulo ensina aqui no começo do verso 18: orem no Espírito em todas as ocasiões. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, me ensinaram que orar no Espírito era uma oração em pensamento. Paulo não está dizendo aqui uma oração mental, irmãos. Ele está dizendo uma oração no Espírito. E o que é a oração no Espírito? A classe de homens, isso é só para os homens, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer com as mulheres domingo, mas com os homens, vocês vão ter uma aula, uns 3 dias aí, só sobre línguas estranhas. Se eu fosse você, não deixava de vir. Então, mulheres, você, esposa, fica tranquilo, os homens vão aprender a guerrear do jeito certo. Oração no Espírito é oração em línguas estranhas. Oração no Espírito é você orar através do dom de variedade de línguas. Agora, uma coisa que as pessoas não entendem. Quando eu oro em línguas, Wagner, eu não entendo nada. Isso é bom. Porque se você entendesse o que o Espírito Santo está orando através de você, você já ia assustar. E talvez você ia impedir a ação do Espírito. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, abra comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo de número 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O verso 4. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Irmãos, quando nós falamos em edificação, você que conhece construção, você que já construiu sua casa, você que sabe um pouco sobre engenharia, quando nós falamos de edificação, nós não estamos falando de algo visível, nós estamos falando de algo que você não vê, mas que está debaixo da terra. A oração em línguas é a sua capacitação espiritual. Embora as pessoas podem não ver resultado, mas é onde você se fortalece. Hoje, os dias que nós vivemos, parece que a oração no Espírito se tornou um opcional. Irmãos, Paulo ele diz, olha, se você quer guerrear da maneira certa, você tem que vestir a armadura e orar no Espírito. Antigamente era até mesmo uma situação de honra ser batizado com o Espírito Santo, não era? A pessoa aceitava Jesus, o primeiro passo, até mesmo antes de ser batizado: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Vivemos hoje uma geração onde o batismo com o Espírito Santo se tornou um pouco opcional para as igrejas. Se você fala em línguas estranhas, tá bom, é um acessório. Se você não fala, você pode servir a Deus do mesmo jeito. Errado. O único jeito de você lutar e guerrear é quando você entende que a oração no Espírito, ela atinge reinos, ela atinge domínios que jamais uma pessoa que luta com as suas próprias forças poderão atingir. Ah, Wagner, mas assim você está me constrangendo. Essa é a intenção. Porque até quando você vai ser um crente bonzinho? Até quando você vai dizer, ah, mas eu vou à igreja, eu oro, eu entrego o dízimo, por que eu estou vivendo desse jeito? Porque é um crente bonzinho. A palavra que nós lemos lá em Mateus 11 diz assim, olha, o reino de Deus é tomado com violência. Você precisa entender que você não representa a terra, você representa um reino dos céus. Enquanto você não entender essa verdade, você sempre viverá na realidade dessa terra. Mas quando você começa a olhar a realidade da terra, o que você vê? Destruição, separação, inimigos, guerras, luta, doenças. Agora, qual que é a realidade do reino que você...
Qual é a realidade do reino que você representa nessa terra? Irmãos, você sabe o que é embaixada? Embaixada não é apenas um lugarzinho. Embaixada é uma nação de uma nação. Quando você vai numa embaixada, está ali todos os portões fortificados ali e soldados armados. Não é do território nacional que está ali, é da nação que está representando. Você entende a realidade do reino que você representa? Você entende o quanto Satanás ele teme se você entender essa verdade? Você consegue entender? De quando você falar, agora eu vou orar, o inferno começa a tremer. Não. Porque tem crente que fala que vai orar, irmãos. O diabo fala assim, não precisa nem mandar o demônio lá não. Você sabe que existe classificação de demônios, né? Potestade, principados, dominadores. Mas tem pessoas que vão orar que Satanás fica assim, não, fica de boa. É o fulaninho ali que vai. Não, fica tranquilo, ele só vai agradecer pelo pão que ele vai comer agora. Está na hora de nós despertarmos como igreja para a oração. Está na hora de nós começarmos a dar problema para o diabo. Está na hora de você começar a representar o reino que você foi enviado. Você não é dessa terra, você representa um reino dos céus. Até quando você vai ser bonzinho com o diabo? Até quando você vai ser passivo diante de tudo que você está vendo? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Veja só. Nós lemos que Davi, lá, quando as batalhas eram físicas, quando ele foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. E Davi se tornou o homem que ele foi. Mas veja só. Nós falamos aqui que orar no Espírito é você orar em línguas estranhas. É você ativar o dom de variedade de línguas. Por que línguas? Por que línguas? Não poderia ser uma outra ferramenta? Não poderia ser a nós? Veja só. Coloca para mim Tiago, capítulo 3. Vamos ler o verso 3 e o verso 5. Se você quer ser bonzinho com o diabo, essa palavra não é para você. Fecha o ouvido, fica de boa, começa a pensar no problema que você vai ter que resolver daqui a pouco. Mas se você não quer ser bonzinho, presta atenção. Tiago 3, verso 3 ao 5 diz assim: quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, com um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloriam de grandes coisas. Vejo como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Quando nós lemos esse texto, nós só olhamos o lado pejorativo da língua, né? Mas você entendeu o princípio desse texto? Nossa língua é um perigo, não é isso? Qual é o propósito desse texto? Fez dois exemplos aqui, fez o exemplo do navio, que tão grande, a língua é como se fosse um leme. O piloto, ele controla para um lado, por maior que é esse navio, o leme faz assim e o navio ele é controlado dessa forma. Irmãos, o ato do Espírito Santo usar a língua é estratégia. Porque assim como o leme pode controlar uma grande embarcação, quando o Espírito Santo controla a sua língua, ele pode te conduzir para o propósito que ele tem. Quando você ora em línguas, por mais que você não entenda, você está orando aquilo que o Espírito Santo ele quer que você ore. Ele está te controlando. A língua é um ponto estratégico.
E todas as vezes Satanás vai fazer com que você pense que a oração em línguas estranhas é algo opcional. E não é. Veja o que diz a palavra do Senhor lá em Gálatas capítulo 5, verso 25. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Alguém tem dúvida que o Espírito Santo habita dentro de você? Ninguém. Nem vou fazer essa pergunta boba. Mas se você sabe que o Espírito Santo habita em você, ande também pelo Espírito. Não é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa, Paulo não diria que, olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando nós falamos de andar, nós falamos de movimento. Você pode viver no Espírito, mas se você não se movimentar no Espírito, você não vai ter resultado. Igreja, está na hora de nós despertarmos e vivemos a realidade dos céus na terra. O tema deste ano é céus abertos. E quando nós pensamos em céus abertos, nós pensamos apenas na resposta do céu para a terra, quando na verdade é você entender que os céus está aberto para a resposta que você vai dar ao céu. Não é simplesmente você ficar passivo esperando se vir alguma migalha do céu, amém, se não vir, tá bom. Não! Os céus estão abertos, mas aguarda a sua resposta da terra para o céu. A palavra do Senhor nos diz: se ligarmos terra com céu, será ligado céu com terra. Precisamos parar de ser crentes passivos. Precisamos parar de ser crentes bonzinhos. Desperta, igreja. Desperta. Vai chegar um tempo que nós não estaremos mais aqui. Mas nós precisamos fazer o que o Espírito Santo quer fazer através de nós aqui. Uma palavra que eu gosto muito do apóstolo Paulo é: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo voltou vazio, irmãos, porque ele entendeu que ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Enquanto você ficar focado com os seus problemas da terra, você nunca vai viver a realidade dos céus. É tão interessante, irmãos, hoje eu tive uma experiência tão chata. Eu tinha um monte de coisa para resolver, um monte de problemas para resolver. E fui num lugar, fui no outro, fui numa cidade, fui na outra. E sabe o que aconteceu? Eu estava tão preocupado com os problemas que eu tinha que resolver, que eu esqueci de abastecer o carro. E quando eu estava já atrasado para um compromisso, correndo para poder chegar, o carro simplesmente parou de funcionar. Não era por falta de dinheiro, era porque eu esqueci. E por que eu esqueci? Porque eu estava tão focado no problema, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer isso, que eu esqueci do essencial, que é abastecer o carro. Isso reflete muito a sua vida cristã. Porque às vezes você está tão preocupado com o problema que você está enfrentando, você começa a ficar focado tanto na situação que você está enfrentando, que você esquece do essencial. E qual é o essencial? Guerrear. Antes de você tocar nesse problema, toca na oração primeiro. Antes de você querer resolver esse problema, faça a guerra primeiro através da oração. Tem uma passagem, né? Uma história que o pastor Elmo conta. Eu esqueci, não sei se o João vai lembrar. Não sei se é John Wesley. Ele era muito conhecido por conta do tempo intenso que ele passava em oração. E teve determinado dia que ele olhou a sua... Nossa, hoje eu tenho muitas coisas para resolver. E ele costumava orar pelo menos antes de sair de casa, pelo menos 1 hora. E ele olhou assim e falou: nossa, hoje orar 1 hora, eu tenho tanta coisa para resolver. Quer saber de uma coisa? Eu vou orar 2 horas. Porque quanto mais tempo você gasta em oração, menos tempo você resolve com o problema aqui na terra. Quanto mais você dedica em oração, menos problemas você resolve aqui na terra. Porque o que você sofre aqui na terra é apenas consequência do que está acontecendo no reino espiritual. Satanás quer que você acredite que o problema é o que você está vendo. O problema não é o que você está vendo, o problema é o que está escondido. E coisas espirituais se resolvem com coisas espirituais.
É por isso que o Espírito Santo, ele nos ensina a orar em todo o tempo no Espírito, porque quando você ora através do Espírito Santo, ele te mostra aquilo que você precisa fazer. Igreja, comece a dar problema para o diabo, comece a dar trabalho para o diabo, que quando você falar, agora eu vou orar, que os demônios possam tremer de medo. Eu quero que você se coloque em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você tem a escolha de sair daqui um crente comum, que o diabo nem lembra o teu nome, ou você pode sair daqui hoje o inimigo número 1 de Satanás. Quem quer ser o inimigo número 1 de Satanás aqui? Levanta as mãos. Eu sei que você ficou com medo, não tem problema não. Gente, vamos guerrear da maneira certa. Queridos, vamos orar. Eu já vou estar orando com vocês. O Ministério do Louvor vai estar adorando a Deus. Eu vou orar e vou empreitar a bênção apostólica, mas não saia do teu lugar, espere acabar o louvor, para que depois você possa cumprimentar o seu irmão. Mas eu quero que você medite em tudo aquilo que nós compartilhamos aqui hoje. Chega de ser bonzinho, chega de ser um cristão bonzinho. Antes de você orar, comece a vestir as armaduras, porque se você vestir essa armadura, vai dar tempo, irmãos. Leva tempo para poder vestir essa armadura, mas você não vai querer fazer aquela oração, obrigado por esse dia, amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Espírito Santo, eu sei, Pai, que aquilo que minhas palavras não pôde, ó Deus, alcançar, eu sei que o Senhor está movendo no interior do teu filho, eu sei que o Senhor está movendo no interior da tua filha. Pai, em nome de Jesus, que essas verdades que foi ministrada aqui nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, que encontre um coração como uma terra fértil, em nome de Jesus, que nesta noite a tua igreja seja despertada para a oração, que nesta noite a tua igreja aprenda a guerrear da maneira certa, que nesta noite, ó Pai, nós possamos sair daqui, querido, como um problema para o diabo, em nome de Jesus, ó Deus, que haja resposta do céu, através daquilo que nós estamos, ó Deus amado, fazendo aqui nessa terra, em nome de Jesus. Tua palavra nos diz, se ligarmos terra com o céu ligará céu com terra conosco. Eu peço a Ti agora, Pai, levanta guerreiros, levanta guerreiros, levanta guerreiros, levanta homens e mulheres, jovens e crianças, que se dediquem em oração, meu Pai. Queima o teu coração agora pelo poder do Espírito Santo. Queima teu coração agora pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As suas orações na madrugada não vai ser oração dormindo ou de joelho. As suas orações na madrugada vai ser fogo do céu descendo. Jejue mais, consagre mais, ore mais, porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar como um guerreiro nessa terra, que representa a cidade celestial, que representa um reino poderoso. Lá no teu trabalho, lá na tua empresa, você representa o reino do céu. Satanás não pode. Aonde você passa demônios, tem que fugir. Aonde você passa doenças, tem que bater retirada. Há uma unção poderosa de Deus descendo sobre você. Assim como o Senhor, Ele se apoderou de grandes homens e mulheres no passado, o Espírito Santo quer se apoderar de você hoje. Quando você orar, será uma espada que vai cortar, que vai cortar, que vai cortar. As tuas palavras não serão palavras simples, mas serão palavras de poder, palavras de autoridade. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, ó Deus, nós te adoramos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Você que crê nessa palavra, diga amém.